Olá, saudações, graça e paz em nome de Jesus. É bom ter você de volta aqui com a gente para a nossa Escola Bíblica Dominical online. Nós estamos na terceira aula, nesta classe, O Deus Incomparável. Estamos estudando os atributos de Deus. Eu espero que você tenha tido um maravilhoso domingo. É um domingo especial, é um tempo de celebração. Cristo que venceu, ressuscitou. Nós celebramos a Páscoa porque Jesus se deu por nós, foi sepultado, morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está no nosso meio, para que a gente possa amá-lo, adorá-lo e viver para a glória dele. Deixa eu dar alguns avisos aqui antes da gente começar a aula. Eu quero começar dando esse aviso aqui que vários de vocês encomendaram o livro, mas infelizmente ainda não chegou. Tivemos problemas com o correio, essa questão da pandemia, a Fiel entrou em contato dizendo que aconteceu atrasos, então o livro ainda não chegou. Mas assim que eu receber, eu aviso nos grupos para que você possa receber, tá joia? Eu quero também agradecer a todos vocês que completaram lá os formulários, preencheram as respostas, todos vocês de parabéns, tá bom? Continue fazendo isso. Os formulários nos ajudam a saber que você participou da aula, então é uma maneira de você marcar presença, mas é uma maneira também de mostrar que você está assimilando o conteúdo. Eu olhei um por um, cada um de vocês, e eu quero parabenizá-los. E hoje, após essa aula, também não perca tempo, vai lá e preenche o formulário e mostra todo o conhecimento que você adquiriu, tá bom? Nos ajude fazendo isso. Eu acho que vai ser muito bom para nós aqui ter um panorama e saber como é que vocês estão assimilando tudo isso aqui, tá bom? Eu estou colocando aqui tudo no ponto e já vou mostrar uma tela para vocês para a gente começar a aula. Seja bem-vindo todos vocês. Ok, hoje nós vamos falar sobre dois assuntos, dividir em dois. Na verdade, a gente precisaria de duas aulas, pelo menos, para cada um desses assuntos, mas a gente tem dado um panorama, na verdade, essa classe não temos tempo e não é a proposta se aprofundar demais. Então, eu vou tratar hoje sobre os decretos de Deus e também a sua imutabilidade. O tema da nossa aula de hoje é esse, então, os decretos do Deus imutável. Eu vou começar com a imutabilidade de Deus. Está preparado aí? Vamos em frente, então. Deixa eu começar com essa frase aqui de um poeta português bem conhecido chamado Fernando Pessoa. Ele diz assim: tudo quanto vive, vive porque muda. Muda porque passa. E porque passa, morre. Muito legal, né? O Fernando Pessoa, dentre várias coisas que talvez ele queria transmitir aqui com essa mensagem, mas ele queria dizer que as pessoas que vivem mudam. A mudança faz parte da vida. Pessoas vivem e mudam, mudam para viver. Então é muito comum isso aos homens e mulheres, mudanças estão acontecendo na nossa vida o tempo todo. Isso é nosso. O ser humano é um ser mutável. Saindo da Europa, de Portugal, a gente vem aqui para a América Latina, um jornalista e também escritor, Eduardo Galeano, ele diz algo parecido também. Ele diz assim: somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Muito interessante, não é verdade? Ele vem nessa mesma pegada também, dizendo que nós somos aquilo que nós fazemos, mas, sobretudo, quando as mudanças acontecem, nós estamos nessa busca por mudança para nos tornarmos quem seremos. É meio filosófico, né? Mas eu acho que você entendeu. Ou seja, a mudança existe na vida do ser humano. Todos nós estamos passando por esse processo de mudança. É uma grande mentira aquela pessoa que diz que eu nasci assim, eu não vou mudar. Todos nós mudamos. Todos nós passamos pelo processo de mudança. Mas nós vamos falar de alguém aqui, de um ser, de um Deus imutável. Esse não muda. Os homens mudam, ele não muda. Veja o que a A.W. Pink
em seu livro. Eu já recomendei esse livro aqui para vocês também, ó. Esse livro é muito bom. Se você puder, compre esse livro juntamente com esses dois livros aqui fantásticos. Esse daqui é uma questão mais prática e esse daqui é uma questão mais teológica. Então, os dois juntos ah, serão livros que vai acrescentar muito na sua vida. Então, gente, veja o que o Pink disse. Deus não pode mudar para melhor, pois ele já é perfeito. E sendo perfeito, não pode mudar para pior. Ou seja, Deus não muda. Deus não pode melhorar, Deus não pode piorar. Deus é o mesmo e ele é perfeito. O nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é um Deus perfeito. Ele não tem como melhorar um bocadinho e nem piorar. Nós vivemos nessa variação. Ora nós melhoramos, ora nós pioramos. Deus não. Deus é perfeito. Deus é eterno e eternamente perfeito e eternamente imutável. Então ele não pode mudar. Esse é o Deus na qual adoramos. Esse é o Deus que conhecemos. Esse é o Deus da Escritura. O Deus que é revelado por Jesus Cristo e pela Escritura. Ele sempre foi e sempre será perpetuamente o mesmo. Ele nunca vai mudar. Nem para mais, nem para menos, nem para melhor, nem para pior. Mudar é para os homens. Deus é imutável. Veja o que Malaquias, o profeta, disse no capítulo 3, verso 6. Se você conhece um pouquinho do contexto desse livro, você sabe que a marca dos filhos de Jacó, do povo de Deus, era a infidelidade, um povo infiel, um povo que estava sempre altos e baixos, em variações. E veja o que o profeta diz, ou que Deus diz na boca do profeta. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Os atos, os pecados dos filhos de Jacó, do povo de Deus, eram terríveis. E Deus está dizendo: vocês não são eliminados, vocês não são consumidos, porque eu tenho uma aliança com vocês. E eu não mudo, eu não volto atrás. É isso que Deus está dizendo. E essa imutabilidade de Deus é uma bênção para nós. Imagina você um Deus que faz um acordo e quebra o acordo. Imagina você um Deus que promete e não cumpre. Imagina você um Deus que acorda com variações. Ora ele está bem, ora ele está mal. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor, ele não muda. É por isso que nós estamos vivos. É por isso que nós estamos recebendo as suas misericórdias a cada manhã. Porque ele é estável, ele é fiel, ele é imutável. Diz mais, o Salmo 89, verso 34, diz assim: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Mesmo quando o povo pecava, mesmo quando o povo era infiel, Deus está dizendo: eu não vou violar a minha aliança. A minha aliança com vocês é uma aliança perpétua, eterna. Eu não vou modificar, eu não vou falhar, porque Ele é o Deus imutável. Ele não vai modificar aquilo que Ele falou a nós, o que aquilo Ele deixou escrito na sua palavra, porque Deus é o Deus imutável. Veja agora, dando um salto para o Novo Testamento, diz assim, Tiago, capítulo 1, verso 7, toda boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto e descem do Pai das luzes. Deus aqui é chamado de Pai das luzes. E ele é o sujeito aqui, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Veja o que o texto sagrado nos diz. Deus não pode variar. Deus não pode voltar atrás. Deus não pode deixar de sustentar aquilo que ele falou. Não há sombra. A ideia de sombra aqui, não há possibilidade de Deus mudar. Deus é imutável. O que ele falou
é. E aquilo que ele prometeu será. Deus não vai variar. Deus não muda. Deus não altera se o câmbio do dólar aumentou, se há incertezas no mercado financeiro, se tem pandemia, se não tem pandemia, se tem sol, se tem chuva. Se está tudo bem ou se está tudo mal, Deus não muda. Não há sombra de mudança nele, nem variações. Nós sim. Eu e você, muitas vezes, temos alto e baixo, alto e baixo. Ora estamos bem, ora estamos mal. Ora estamos ali bem concentrados, fazendo a coisa certa, ora escorregamos e caímos. Deus não. Esse é o nosso Deus, o Deus imutável. Veja ainda o que o Pink diz nesse livro aqui. Deus é perpetuamente o mesmo, imutável em seu ser, imutável em seus atributos e imutável em suas determinações. Isso o distingue de todas as outras criaturas. É por isso que ele é Deus, por ser perpetuamente imutável. E por isso que nós somos criatura. É por isso que a própria criatura, ou a própria criação, ela muda. Ela é inconstante. Os seres humanos são inconstantes, mas Deus não. Deus não muda. É isso que, dentre muitas outras coisas, que o faz o Deus soberano. E nós, apenas, meramente, seres humanos. Mas Ele é o Deus Criador e o Deus de todas as coisas. Deus é imutável em sua essência e em seus atributos. Números, capítulo 23, verso 19, diz assim: Deus não é homem para que minta. A essência de Deus é verdade. A verdade é um atributo de Deus, então ele jamais vai mentir. Deus jamais vai enganar alguém. Deus jamais vai trapacear. Ele não é homem para que minta. Essa marca de mentir, de enganar, é uma marca de homens pecadores, mas um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus que tem uma essência verdadeira. Ele não mente. E continua o texto. Nem filho do homem para que se arrependa. Deus não pode se arrepender. Deus não volta atrás. Deus é aquele que planeja e cumpre tudo que ele planejou. Deus é o Deus que fala e cumpre tudo que ele falou, porque ele é o Deus imutável. Há um hino no HCC, é o hino de número 25, diz assim, você relembra ou você conhece esse hino? Se não, depois pega lá na internet e escuta, é muito lindo. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Pleno poder aos teus filhos dará. Nunca mudaste, nunca mudaste. E nunca faltaste. Deus sempre cuida de nós, nesse sentido de ele não nos falta. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nunca mudaste, nunca faltaste, tal como eras, desde a eternidade. Sempre serás. Que maravilha! Que maravilha conhecer a esse Deus. Que maravilha pertencer a esse Deus. Que maravilha adorar a esse Deus imutável na sua essência, nos seus atributos. Deus é imutável na sua essência e em seus atributos. Veja o salmista agora, adorando o Senhor. Salmo 136, 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor ontem, hoje e amanhã. Não podemos pensar que amanhã não haverá misericórdia do Senhor, haverá misericórdia, porque ela dura para sempre, porque é imutável o Deus da misericórdia. É um atributo de Deus, é a essência de Deus. Deus sempre foi misericordioso e sempre será misericordioso. Por isso que nós podemos descansar, nós podemos crer e nós podemos adorá-lo, ao Deus da misericórdia. O seu amor é para sempre.
Não há nada que eu faça ou que eu deixe de fazer que Deus deixará de me amar, ou que Deus me amará mais. Deus não ama mais nem ama menos. Deus nos ama enviando Jesus Cristo à cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados. João 3,16. Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. O Deus imutável é o Deus imutável em sua essência, em seus atributos, que sempre nos amará. Ele nos amou antes da fundação do mundo, ele nos ama e ele nos amará. É bom saber, é bom poder descansar, é bom se alegrar com essas verdades sobre o nosso Deus. Ainda sobre a imutabilidade e as suas essências e atributos. 2 Timóteo 2,12. Se somos infiéis, e quase sempre o somos, ele permanece fiel, porque é a sua essência. O seu atributo é ser fiel, e é um atributo imutável, pois ele de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Que maravilha! Ele sempre é fiel. Fiel a ele mesmo, fiel à sua palavra, fiel a si mesmo. Os decretos de Deus. Então, vimos que Deus é imutável na sua essência, mas também Deus é imutável nos seus atributos, e agora Deus é imutável nos seus decretos. Os decretos são as resoluções que o Senhor Deus toma a fim de que sejam cumprida e realizada a sua perfeita vontade na história. Ou seja, tudo aquilo que Deus decreta para o futuro mostra a sua imutabilidade. Nós temos vivido dias de decretos, né? Onde os prefeitos, os governadores e até o presidente do país está emitindo decreto. Só que eles são homens que falham, que se equivocam, que têm, às vezes, interesses ocultos. Mas o Deus imutável tem decretos imutáveis. Ele decreta de maneira que nós vamos ver aqui para a sua glória e para o bem do seu povo. Então, Deus é imutável também em seus decretos. Veja Jó 23, verso 13 e verso 14. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem poderá impedi-lo? O que ele deseja, isso ele fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Veja a conclusão de Jó que diz: se Deus resolveu fazer algo, se Deus decretou fazer algo, ele vai fazer, no tempo dele. Faça sol, faça chuva, como diz o ditado popular, com pandemia, sem pandemia, com estabilidade ou instabilidade, Deus vai fazer tudo o que ele decidiu fazer, porque os seus decretos são imutáveis. E ele cumprirá tudo que ordenou a fazer. Isaías 14 também, verso 24 e 27. O Senhor dos Exércitos jurou: certamente como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? A criação? A criatura? Os demônios? Nada. Ninguém. Os governantes? As mazelas? O mal? Não. Ninguém poderá deter os decretos do Deus imutável, porque ele é imutável em seus decretos. Sua mão está estendida. Quem pode recuar? Quem pode segurar a mão do Senhor? Quem pode impedir o Senhor? A resposta é ninguém. O Deus imutável é o Deus também dos decretos imutáveis. 2 Timóteo ainda 2, verso 11 e verso 12, no finalzinho aqui. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está, perdão, em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra.
Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Perceba que saímos então dos atributos, do ser de Deus e dos propósitos de Deus, e agora entramos nas promessas de Deus. Deus é imutável em suas promessas. Se morremos com ele viveremos. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus, e quem está comigo, ainda que morra, viverá. Isso é uma promessa. O Deus imutável cumpre as suas promessas. E as suas promessas também são invariáveis, imutáveis, são permanentes, são executadas. João 14, Jesus estava se despedindo para partir ao céu. Ele mostra também que o Deus imutável tem promessas imutáveis. Ele diz, na casa de meu pai, João 14, perdão, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar para vós. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, ou eu estou, estejais vós também. Que promessa maravilhosa, meus irmãos. Jesus disse que ia morrer, ressuscitar e ia estar com o Pai preparando moradas para nós. E voltaria, ele prometeu. E a sua promessa não vai mudar. Ele vai cumprir. E ele vai preparar lugar, está preparando o lugar e vai voltar e vai nos receber para que possamos estar com ele para todo sempre, por toda a eternidade. Somente um Deus imutável, somente um Salvador imutável pode fazer essas promessas. Nós podemos descansar, nós podemos ser fortalecidos, nós podemos ter esperança. O Deus imutável das suas promessas. Veja Isaías 54, 10. Mais uma vez, para repetir para vocês que eu vou mandar todo esse PowerPoint para vocês em PDF lá no nosso grupo de WhatsApp. Fica tranquilo, se eu estou indo rápido demais, tá bom? Não se preocupe, eu vou mandar tudo isso para vocês. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida. Maravilhosa e gloriosa promessa. O Senhor não vai apartar de nós a misericórdia. O Senhor não vai remover a aliança que ele fez conosco. Diz o Senhor que se compadece de ti, porque as suas promessas não mudam, porque as suas promessas são imutáveis, porque as promessas são imutáveis, porque o Deus que as prometeu é um Deus imutável, um Deus que não mente, um Deus que não volta atrás, um Deus que não sofre variação, um Deus que não pode mentir. Que coisa maravilhosa. Então, a gente vai caminhando para terminar essa primeira parte aqui, relembrando esses atributos de Deus, essa imutabilidade de Deus. A sua imutabilidade na sua essência, a sua imutabilidade nos seus atributos, a sua imutabilidade em seus decretos eternos e perfeitos e a sua imutabilidade em suas promessas. Maravilhoso conhecer mais desse Deus, dos seus atributos, para que isso possa moldar a nossa vida, a nossa visão. Mas a gente continua nessa segunda parte dessa aula. Eu estou correndo um pouquinho porque, de fato, eu não quero que seja uma aula muito extensa, porque nós não estamos face to face, então, para não cansar muito você. Vamos lá, nossa segunda parte de hoje são os decretos de Deus. Relembro o tema da nossa aula, os decretos do Deus imutável. Aquele que decreta é aquele imutável. A gente já viu isso como fundamento no primeiro momento. Vamos ver essa definição de decreto. O decreto de Deus significa o propósito ou a determinação
em relação aos acontecimentos do futuro. Isso diz que as coisas acontecem de acordo com o propósito eterno e divino, e não pelas leis fixas da natureza, ou pelo destino, ou pelo acaso. Veja aqui. As coisas acontecem porque Deus quer, porque Deus decretou, porque Deus tem um plano eterno e perfeito. E as coisas então vão acontecendo porque Ele está decretando e Ele mesmo está fazendo com que esses decretos sejam cumpridos. As coisas que acontecem ao nosso redor, na nossa vida, no nosso mundo, não é apenas porque as leis fixas da natureza, não é o destino, como alguns acham, não é o acaso. Tem um Deus por trás, um Deus imutável que está decretando, que está dirigindo toda a história. As coisas não acontecem ao léu. Há alguém por trás, há alguém com uma mão forte, conduzindo tudo e todos para um propósito eterno de um Deus imutável. Essa é uma falsa doutrina chamada teísmo aberto, que muitas vezes entra de maneira bem disfarçada nas igrejas, sorrateira. Teísmo aberto, o professor Franklin Ferreira disse que a gente pode resumir o teísmo, essa falsa doutrina do teísmo aberto, em 4 proposições. Primeiro, ele disse que o teísmo aberto ensina o seguinte: o conhecimento de Deus, ou o conhecimento que Deus tem de todas as coisas, não é estabelecido na eternidade. Já começa muito equivocado. Os teístas dizem que o conhecimento de Deus não foi estabelecido lá, na eternidade. Não é? Deus não sabe das coisas que vão acontecer. Deus não tem conhecimento. Para os teístas, essa pandemia chegou e pegou Deus assim dizendo: nossa, gente, o que está acontecendo? Deus é pego de surpresa. É isso que o teísmo aberto acredita. Segundo, diz o professor Franklin Ferreira, que sua presciência, a presciência de Deus, segundo os teístas, não é exaustiva, porque ele se autoestima. Eles acreditam que Deus até tinha poder suficiente para saber a presciência das coisas, mas Deus sabe algumas coisas, não todas as coisas. Que coisa errada, que ensino distorcido da Escritura. Deus, irmão, sabe de todas as coisas, de tudo, das pequenas e das grandes, que acontece na nossa vida e que acontece por toda a natureza. Teísmo aberto ainda diz que Deus, o seu relacionamento providencial com o mundo não é meticuloso, ou seja, que Deus criou o homem e deixou o homem lá no mundo. O homem pecou e Deus agora deu um passo atrás. E Deus disse: fiquem aí, se virem por aí, e eu vou ficar aqui torcendo por vocês. Não é o Deus que intervém, não é o Deus que sustenta, não é o Deus que conduz, não é o Deus que age no meio da história da criação. Os teístas dizem que Deus criou o homem, criou o mundo, mas deixou ele lá, tirou a mão. Isso é uma grande mentira, uma falsa doutrina, é um grande engano. Por fim, os teístas, o teísmo aberto diz que o futuro não está totalmente seguro. A história pertence aos homens, pertence ao acaso. As pessoas estão escrevendo a história, Deus nem sabe. Deus, eu repito, está torcendo para que tudo termine bem. O teísmo coloca o homem como o protagonista e não Deus. O homem decide, o homem controla, o homem dirige as coisas, o homem faz, o homem acontece. É a própria idolatria do homem. Nós não acreditamos nisso. Nós cremos pelo Deus da Escritura que Deus está conduzindo a história e que a história está sendo levada
e dirigida pela mão, pelo seu poder, pela sua sabedoria, pelo seu amor, pela sua fortaleza, para um final que ele mesmo planejou antes da fundação do mundo. Nós temos que rejeitar qualquer ensino, mesmo que seja ensino de maneira sorrateira, de teísmo, no nosso meio. Veja o que o Sproul nos alerta e diz às igrejas. Uma das maneiras pelas quais a mentalidade secular tem penetrado na comunidade cristã é pela cosmovisão que presume que tudo acontece de acordo com as causas naturais fixas. E Deus, se ele realmente existe, a mentalidade secular já descarta Deus. Mas se ele ainda existe, ele está acima, além de tudo. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso. Essa mentalidade mundana, essa cosmovisão mundana, ateísta, que presume que as coisas acontecem ao acaso, o destino, ou de forma desregrada, como se fosse um trem sem direção, isso não provém das Escrituras. O Deus da Escritura, o Deus imutável, é o Deus que está dirigindo a história e controlando todas as coisas. A Sproul continua. Ele é apenas um espectador que do céu olha para baixo, talvez nos incentivando, mas sem exercer qualquer controle imediato sobre o que acontece na Terra. Essa é a visão que Sproul está falando da mentalidade secular. Que Deus está lá em cima, está olhando tudo, o trem está desgovernado e ele está dizendo, gente, o que vocês estão fazendo? Toma cuidado, está torcendo, vai dar certo. Não. Esse não é o nosso Deus. O Deus da Bíblia, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o Deus Trino, é o Deus que está controlando o trem. Ele criou o trem, ele criou os vagões, ele criou as pessoas e ele está conduzindo, ele está sustentando tudo isso e está levando esse trem para um lugar seguro, para um lugar que o seu propósito eterno já havia premeditado. Esse é o Deus da Escritura, não um Deus que está distante e sem intervir e sem dirigir a história. Pink ainda diz mais para a gente. Há apenas uma alternativa possível. Ou Deus domina, ou é dominado. Ou Deus impera, ou é subordinado. Ou cumpre a sua própria vontade, ou ela é impedida pelas suas criaturas. O que está dizendo aqui? Se há uma queda de braço entre o homem e Deus, quem é que vai vencer essa queda de braço? Quem é o Criador? Quem é a criatura? Quem é o poderoso? Quem é o forte? Quem é o imutável? É Deus. Então, se Ele é Deus, Ele domina. Se Ele é Deus, Ele reina. Se Ele é Deus, Ele cumpre a sua vontade. Nós, seres humanos, somos apenas aqueles que podemos nos curvar diante dele e se ajuntar a ele. Qualquer tentativa nossa de ir contra ele, contra os seus planos eternos, perfeitos e bons, seremos frustrados. Seremos derrotados. Veja no segundo livro de Crônicas, capítulo 29. Teu Senhor é o poder e a grandeza, a honra, a vitória e majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Que palavras maravilhosas.
Deus é poderoso, grandioso, honrado, vitorioso, majestoso. Tudo que existe no céu e na terra é dele. Ele controla, ele reina sobre tudo. Ele mesmo se colocou acima de todos, porque ninguém se compara a ele. Todos os outros foram criados por ele. Riqueza e glória vêm dele. E ele domina. Cabe a nós nos curvar diante dele. Cabe a nós amá-lo. Cabe a nós conhecê-lo. Cabe a nós nos alegrarmos de sermos dele, de sermos alvos do seu amor. Porque esse Deus glorioso, esse Deus grandioso olhou para nós. Nós que somos insensatos, nós que somos mutáveis, nós que somos desprezíveis, nós que somos pecadores, nós que nos rebelamos contra ele. Mesmo assim, ele olhou para nós, por meio de Jesus. Veja Mateus, capítulo 10, verso 29. Não se vende 2 pardais por um a esse, e nenhum deles cairá em terra, morre, sem o consentimento do vosso Pai. 2 pardais não custam nada, é isso que o texto está dizendo. Os pardais são os passarinhos mais comuns. Jesus está dizendo que nenhum desses pardais cai, morre, se Deus não dizer, morre. Se Deus não consentir. Continua Jesus. E quanto a vós outros, falando agora para os seus filhos, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Se Jesus cuida dos pardais e nenhum pardal morre se ele não permitir, se não for da sua vontade, se não for o seu plano, ainda mais nós, irmãos. Esse Deus grandioso, esse Deus que decreta, esse Deus que faz a sua vontade permanecer pelos séculos dos séculos, ele sabe quantos cabelos há na nossa cabeça. E nenhum deles cai se ele mesmo não autorizar. Ele controla tudo, desde os pequenos pardais, desde os pequenos cabelos, até os maiores. Todos os governos, todos os reis, ele controla sobre tudo e sobre todos, e o seu decreto vai prevalecer. A nossa confissão de fé, Batista de Londres, de 1689, diz o seguinte: Deus, o bom Criador de todas as coisas, em seu poder e sabedoria infinita, mantém, dirige, dispõe e governa todas as criaturas e coisas, desde as maiores até as mínimas. Pela sua muito sábia e santa providência, para que cumpram com a finalidade para a qual foram criadas. Isso é feito de acordo com a infalível presciência de Deus e o seu conselho livre e imutável da sua própria vontade para o louvor da sua glória. Ou seja, que a nossa confissão está dizendo que esse Criador governa sobre tudo e sobre todos, dirige, ordena grandes e pequenas coisas. E ele faz isso com sabedoria. Não é um eloquente, não é um imprudente, não é um rei ou um reino maluco. É o Deus soberano que governa. E ele faz tudo isso de maneira imutável e infalível para a sua glória. Porque Deus não pode honrar e glorificar nada além dele. Porque nada se compara a ele. Vamos caminhando para o final. Então, já que a gente está falando sobre os decretos de Deus, vamos ver, o decreto de Deus é eterno. Esse texto de Efésios capítulo 1 vai dizer que ele nos escolheu para a salvação antes da fundação do mundo. E ele nos predestinou
A palavra predestinar é dar o destino antes, por meio de Jesus, antes da fundação do mundo. Agora veja o finalzinho do texto. Segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu decreto. Os decretos de Deus não acontecem agora. Os decretos de Deus não é que Deus tem um estalo e diz, agora vou decretar algo. Deus já decretou todas as coisas na eternidade e a nossa salvação não é diferente. Deus planejou, elegeu e predestinou conforme o seu decreto santo e bom. Salmo 139 vai dizer que os olhos de Deus nos viram ainda informe e no livro de Deus foram escritos todos os nossos dias. Cada um deles foram escritos e determinados, não só escritos, determinados, quando nenhum deles havia. Aí o salmista explode em adoração. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Meus irmãos, a vida de cada um de nós, assim como dos pardais, assim como dos cabelos da nossa cabeça, estão escritos no livro de Deus. E cada um dos nossos dias foram determinados por Deus. E Deus está dirigindo a nossa vida. E nada que aconteça na nossa vida pega a Deus de surpresa. Ele que nos dirige. Ele que nos sustenta. Ele quem nos guarda. Não há o que temer. Os decretos eternos de Deus vão se cumprir. Repito, faça sol, faça chuva, com pandemia, sem pandemia, com aumento ou diminuição do dólar, com crise ou sem crise. Deus vai cumprir os seus decretos, porque são eternos. Mas também os decretos de Deus são sábios. Veja Isaías 28. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselhos e grande em sabedoria. Salomão foi o homem mais sábio dessa terra. E toda a sabedoria veio de Deus. Deus é incomparavelmente mais sábio. Quando a gente vê alguém que conhece, alguém que fala bem, alguém que consegue discernir as coisas, a gente fica, olha como essa pessoa é sábio. Mas ninguém é mais sábio do que Deus. Por isso que os decretos de Deus são maravilhosos, porque provém de um Deus sábio, um Deus prudente, um Deus zeloso, um Deus santo, um Deus amoroso, um Deus imutável. Vamos descansar na sabedoria de Deus. O que Deus está fazendo é mais sábio do que nós. Deus é mais sábio do que o sábio dessa terra. Jeremias 51 diz: Ele fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e por sua inteligência estendeu os céus. Romanos 11:13. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Insondáveis são os seus decretos. A palavra juízos aí é decreto. Os decretos de Deus são sábios demais para nós entendermos. São insondáveis. Deus sempre faz, Deus sempre age de maneira sábia, mesmo quando nós não sabemos, mesmo quando nós não aceitamos, mesmo quando nós desconhecemos. Deus é sábio. Lembre-se disso, Deus é sábio. Mas Deus também é livre. Os decretos de Deus é livre e incondicional. Veja Isaías 40. Quem quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem ele tomou conselho para que lhe desse a compreensão? Quem instruiu a vereda do juízo ou lhe ensinou a sabedoria? Ou quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Ninguém. Deus faz tudo, Deus decreta tudo por liberdade, Deus é livre. Ninguém pode aconselhar Deus, ninguém pode dizer para Deus isso é melhor, isso é pior. E Deus sempre age nos seus decretos de maneira incondicional.
A nossa salvação é incondicional. Não é por aquilo que nós somos ou por aquilo que nós fazemos. Deus não age condicionado. Deus age por Ele mesmo, pelos seus decretos, pela sua sabedoria, pela sua imutabilidade, pelo seu amor, pelo seu poder, pela sua bondade. Esse é o Deus da Escritura. Aí talvez você pode estar pensando, então nós somos um robozinho na mão de Deus. Aonde fica a minha vontade? Aonde fica o livre-arbítrio? A gente dá tanto valor, né, para o livre-arbítrio. E agora as minhas decisões não valem nada? Então eu não preciso tomar decisões? Nós não somos robôs nas mãos de Deus. Lembra dos atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus? Deus nos deu também escolhas. Nós temos liberdade para escolhas. Nós não somos uma marionete nas mãos de Deus. A teologia explica isso dizendo que a soberania de Deus e a responsabilidade, as duas coisas andam juntas. É claro que a soberania de Deus sobressai a responsabilidade, o homem no sentido do seu poderio, mas elas estão juntas. Deus não decreta o mal, Deus não decreta o pecado, mas até mesmo o pecado corrobora para o propósito de Deus. Lembra de José no Egito? Os seus irmãos o venderam, mas era o propósito de Deus. Deus não forçou os irmãos de José a venderem. Deus não colocou a maldade no coração dos irmãos de José. Eles eram maus. Eles fizeram. Eles decidiram matar a José. Mas tudo aquilo estava debaixo da soberania de Deus, dos decretos de Deus, do plano de Deus sábio, perfeito, para que José fosse ao Egito e lá, sendo governador, reinasse sobre todos. A morte de Jesus também é um exemplo da soberania de Deus e a responsabilidade humana. Judas, foi ele quem traiu Jesus. Ninguém o forçou ele a trair Jesus. Ele decidiu trair Jesus, mas era o plano de Deus. Já estava decretado isso, mas Judas fez pelo seu próprio pecado, tanto que ele foi condenado por isso. Os próprios judeus que colocaram Jesus na cruz, mas a Bíblia vai dizer, os textos estão aí, confira depois, que Deus já havia planejado isso. Que os romanos estariam dominando os judeus e os judeus ali, com os romanos, crucificariam a Jesus. Heber Campos diz essa frase. Ixi, eu preciso correr agora. Avisou que é minha bateria que está acabando. Há uma cooperação, um paralelo entre as atitudes dos homens e a ação divina. Isto é, a participação conjunta de Deus e do ser humano em cada atitude nossa. Nossa concorrência, nesta concorrência, Deus é visto como a causa primária, enquanto o homem é a causa secundária. As decisões do homem corroboram para o plano de Deus. Mesmo os erros dos homens, mesmo a maldade do homem, Deus pega tudo isso, faz com que o seu plano seja cumprido para o bem da sua glória. E eu termino aqui que o decreto de Deus também é sempre para a sua glória e para o bem do seu povo. O Salmo 19 diz que a natureza revela a glória de Deus. Mas Efésios capítulo 1, de 1 a 3, diz que a salvação que Deus nos deu é para o louvor da sua glória. Deus decretou a nossa salvação antes da fundação do mundo para que nós pudéssemos viver para a sua glória. Os decretos de Deus é para a glória de Deus e o bem do seu povo. Vai dizer o texto de Romanos capítulo 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas boas, as coisas ruins, tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o plano perfeito de Deus. Até mesmo essa pandemia está cooperando para o nosso bem, para o propósito eterno de Deus. Nós não sabemos. Nós acreditamos que Deus está dirigindo. Porquanto aos que antemão conheceu, também os predestinou.
para serem conforme a imagem do seu Filho. Quais aplicações a gente pode ter aqui nesse final de aula? Deixa eu voltar aqui a tela. Vamos encerrar aqui. A primeira aplicação que eu quero trazer para você é lembrar que Hebreus capítulo 13, verso 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não muda, Jesus é imutável. Jesus disse em Mateus 24, 35, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus também é imutável. A aplicação de hoje eu quero te encorajar a continuar estudando a palavra de Cristo. A palavra de Deus imutável. Não é um livro qualquer. Não é uma leitura qualquer. Você está lendo a palavra de Deus imutável, do Deus imutável, para conhecer esse Cristo imutável. Continue a se debruçar, continue a passar tempo, continue a gastar tempo lendo a palavra de Deus, se maravilhando, alimentando o seu coração, para que você possa discernir os planos, os propósitos, os decretos e a imutabilidade de Deus. Mas a minha segunda e última aplicação é que ver os decretos de Deus e sua imutabilidade nos traz conforto e segurança. Esse Deus que prometeu nos salvar, esse Deus que disse que aquele que crê em mim tem a vida eterna, ele é fiel para cumprir a sua promessa. Ele disse que em suas mãos nós estamos seguros e ninguém pode arrancar a nossa vida das suas mãos. A imutabilidade de Deus e os decretos de Deus devem gerar tranquilidade no meu coração, deve trazer tranquilidade na minha vida, deve trazer contentamento na minha vida. Saber que eu conheço e adoro e sirvo a um Deus imutável deve trazer conforto sobre a minha vida, deve trazer adoração à minha vida, deve trazer alegria à minha vida, deve trazer segurança. Nesses dias de dificuldades, nesses dias de medo, você serve e conhece um Deus imutável. Nesses dias de pandemia, de vírus, você deve se lembrar que Deus decreta todas as coisas. Tudo está no controle dele. Não temas. Não temas. Deus está dirigindo a história do mundo. E ele está fazendo tudo isso, conduzindo o trem para a sua glória e para o bem do seu povo. Descanse nisso. Creia nisso. Adore a Deus por isso. Os decretos de Deus são eternos, são sábios, são perfeitos e é para o louvor da glória dele e o bem do seu povo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe os seus planos, que sejam planos pautados na imutabilidade de Deus, no seu ato de conhecer a Deus, mas também baseado nos decretos de Deus. Que Jesus te abençoe. Um forte abraço, fique na paz e uma excelente semana para você. E até a próxima, se Deus quiser.